Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Obrigado a todos vocês que já se inscreveram, a todos vocês que ainda vão se inscrever. Se você não é inscrito ainda nesse canal, por favor se inscreva, deixe seu like, deixe o seu comentário. Pode dizer: Ronaldo, não gostei do vídeo, não gostei da aplicação que você fez, não tem problema. Eu estou respondendo a todos e pretendo fazer isso sempre, tá bom? Vocês viram, o assunto de hoje é um assunto que está em voga na sociedade, um assunto muito legal de se falar e muito atual também, né? A contaminação. A gente nunca viveu isso tão de perto como agora, né? Talvez você tenha amigos que se contaminaram com o coronavírus, talvez você tenha familiares como eu, né, que se contaminaram com o coronavírus. Talvez você tenha perdido alguém por conta do coronavírus. Infelizmente, muitas pessoas morreram e a gente sabe disso. Mas hoje eu não vou falar especificamente sobre o coronavírus. Eu gostaria de falar para vocês a respeito da contaminação espiritual. Nós estamos vivendo um dos momentos mais delicados da história deste mundo, né? As coisas estão indo de mal a pior, digamos assim. A gente não deve ser pessimista, né? E só enxergar as coisas de forma obscura, mas também não dá para fechar os olhos e dizer que a gente não está vivendo momentos delicados da história deste mundo, do nosso planeta. E é verdade isso, né? E com relação à contaminação espiritual, será que a Bíblia tem uma orientação para a gente a respeito desse assunto? Será que Deus tem uma orientação para a gente, para como nós devemos lidar com as coisas do mundo? Nós não somos extraterrestres, né? Digamos, é interessante explicar isso, porque quando a gente fala que o cristão não pertence a esse mundo, parece que a gente veio de Marte, veio de outro planeta e não aqui. Mas a Bíblia diz que nós não temos ligação com as coisas deste mundo, né? Com as coisas deste século, Paulo vai dizer, né? Lá em Romanos ele vai dizer isso: não se não se conforme com as coisas deste século, com as coisas deste mundo, com as coisas impostas por este mundo, né? Com as regras, com as leis impostas por este momento que nós estamos vivendo. E sim, Deus tem uma orientação para mim e para você. E é sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Eu gosto muito de um personagem da Bíblia chamado Daniel. Existem outros que eu gosto bastante. Em outros momentos pretendo falar aqui sobre José, pretendo falar aqui sobre Elias, outros personagens que eu gosto muito da Bíblia Sagrada e que me ensinaram demais. Zaqueu é um dos personagens da Bíblia assim que eu mais aprendi a respeito de Deus, a respeito de evangelho, a respeito da graça, foi com Zaqueu. Mas hoje eu gostaria de concentrar a nossa conversa aqui em um dos personagens que eu admiro demais, que é Daniel. Abra sua Bíblia lá em Daniel, no capítulo 1, e nós vamos nos ater ao verso 8. Você conhece, se você não conhece a história de Daniel, é interessante você estudar principalmente esse livro, Daniel e Apocalipse. Se você é cristão e não tem uma compreensão dessa parte da Bíblia, de Daniel e Apocalipse, talvez você esteja perdendo a cereja ali do bolo, né? Porque Daniel e Apocalipse são livros proféticos, históricos e proféticos, né? Que mostra esse momento que nós estamos vivendo. Aqui nesses dois livros, né, Daniel e Apocalipse, Deus revela para os seus filhos, para os verdadeiros cristãos, o destino de todo o nosso planeta. E eu não vou me ater hoje nas profecias de Daniel, a gente pode fazer isso em outro momento, mas eu gostaria de narrar para vocês a história de Daniel e a não contaminação dele dentro do contexto que ele estava vivendo. Daniel decidiu não se contaminar. Se você ler o verso 8, você vai ver logo de cara que está escrito o seguinte:
resolveu Daniel firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar, ou não contaminar-se. Aqui de cara nós já vemos que Daniel estava indo contra alguma coisa, porque traria prejuízos espirituais para ele. O que exatamente estava em jogo nessa passagem bíblica aqui? Algumas pessoas usam esse capítulo 1 de Daniel para justificar o vegetarianismo, o fato de não comer carne e tal. Não vou me ater também se é certo ou se é errado. A Bíblia tem uma visão, nós temos outra visão a respeito desse assunto de carne, né? Eu digo nós, a humanidade tem uma visão a respeito. Você deve ter, né, uma opinião formada a respeito desse assunto. Mas eu queria me ater à situação que Daniel estava vivendo aqui, nesse momento. Você sabe, se você é um leitor assíduo da Bíblia, que os israelitas foram levados cativos para a Babilônia. Por muito tempo Deus vinha anunciando o cativeiro, né, do povo judeu, e eles não acreditaram muito, né, naquilo que Deus estava falando. Ou até acreditavam, mas decidiram viver a vida de forma irresponsável, decidiram se oporem às leis de Deus, e por consequência disso, Deus permitiu que eles fossem levados para o cativeiro. Lá em Babilônia, Deus cuidaria dos seus filhos e ensinaria para eles várias lições que eles precisavam entender. E que, morando, né, digamos, em Judá, morando no reino ali, nas dependências do reino de Israel, eles não entenderam lições preciosas que eles só viriam entender, né, lá no cativeiro. Como, por exemplo, o quão importante é usarmos a nossa liberdade com responsabilidade. Em algum momento eu vou falar sobre esse assunto aqui também no canal. Mas aqui está uma situação muito importante. Daniel e seus amigos, né, jovens hebreus, foram levados para o palácio na Babilônia. Eles foram levados cativos, né, junto a outras pessoas que foram cativos para a Babilônia. E o rei Nabucodonosor, mandou escolher os mais jovens, os de boa aparência, que pudessem ser instruídos, que pudessem ser educados nos costumes e na cultura dos caldeus, para servirem ao rei no palácio. E ele tinha um tempo determinado, né? Durante 3 anos, esses jovens estariam ali na faculdade da Babilônia. Eles estariam na melhor universidade do momento, que era a Universidade da Babilônia. E ali eles deveriam aprender a língua, deveriam aprender a cultura, deveriam aprender também a respeito do panteão, digamos assim, né? Do panteão da Babilônia, sobre os deuses da Babilônia, e eles iriam então ser imersos nessa cultura. O objetivo do rei é que eles esquecessem a cultura judaica e pudessem aprender a nova cultura e servirem ali no palácio. Então, no final desse período determinado, no final desse curso ali, nessa imersão cultural que eles tiveram na Babilônia, eles seriam introduzidos na presença do rei. E ali sairiam os governantes, ali sairiam os conselheiros do rei, sairiam todas as pessoas que atuariam diretamente na corte da Babilônia. E entre esses jovens estava nada mais, nada menos que Daniel e seus amigos. Aliás, inclusive, eles tiveram o nome modificado, né? Nós vemos depois Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Era Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Daniel e seus amigos tiveram os nomes modificados, né, mudados, para nomes que tinham alusão com os deuses da Babilônia.
os nomes deles, né, Daniel, Azarias e Ananias, se referiam ao Deus de Israel. Essa terminação El, né, tem a ver com o Deus de Israel. Mas eu não vou me ater a isso porque eu não sou teólogo e não quero me complicar aqui. Mas, indo direto ao ponto, Daniel, dentro do palácio da Babilônia, eles e seus amigos, receberiam o melhor ali dentro, tanto da educação quanto dos aposentos, né, ali dentro da Universidade da Babilônia, quanto de tudo do bom e do melhor eles teriam dentro dessa faculdade da Babilônia. E o rei tinha um interesse muito grande que eles se desenvolvessem para servirem no palácio. E é justamente isso que está acontecendo aqui. Daniel chega com seus amigos para o jantar, né? Nós não sabemos ao certo que se era o jantar ou se era o almoço, e eles chegam ali perante aquela mesa preparada, e aí ele se depara com aquele alimento que estava ali. E o que tinha nesse alimento para Daniel e seus amigos resolverem não se contaminar? Não tem nada a ver com o comer ou não carne. A gente não sabia se Daniel comia e seus amigos comiam ou não carne. A gente não sabe se eles eram vegetarianos. A questão aqui é que todas as coisas, todas as alimentações, digamos, todos os alimentos ali eram sacrificados ou eram oferecidos primeiramente aos ídolos da Babilônia. Então eram carnes sacrificadas aos ídolos da Babilônia. Tinha algo muito importante aqui, que era a adoração. Os hebreus adoravam ao Deus de Israel, né? Adoravam o próprio Deus, o verdadeiro Deus, a Jeová. E aqui as carnes, a comida da Babilônia, era oferecida aos ídolos da Babilônia. E justamente por esse motivo é que Daniel e seus amigos resolvem não se contaminar com as finas iguarias do rei. O rei tentou de todas as formas, né? Traz um menino cativo, os meninos, né, traz eles para o seu reino, coloca lá na sua faculdade, ensina a sua cultura, dá o bom e do melhor, e no final ele esperava um retorno daquele investimento que ele estava fazendo. No entanto, o verso 8 vai dizer que Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei. E aí, resumindo aqui, nós não vamos ler todo o capítulo. No final desse capítulo aqui, a gente vai ver que o teste foi aplicado e Daniel e seus amigos se acharam mais inteligentes e mais sábios do que todos os outros meninos que também passaram pelo mesmo teste. E esses meninos ali, né, provaram, participaram daquele banquete das carnes e as comidas oferecidas aos ídolos da Babilônia. E Daniel e seus amigos que não tinham passado por esse teste, que não tinham se alimentado, né, dessa comida sacrificada aos ídolos, se achou mais sábio do que os demais. Qual a aplicação para a gente aqui a respeito de não se contaminar, né? Algo muito importante. Primeiro, nós, cristãos do século XXI, precisamos entender o nosso papel nesse mundo. Daniel e seus amigos tinham bem claro qual era o papel deles, que era testemunhar, que era obedecer ao Deus de Israel, ao verdadeiro Deus, ao Deus que é o dono do universo. E eles jamais deixariam que a cultura babilônica apagasse essa ligação que eles tinham com o Deus verdadeiro, essa ligação que eles tinham com o Deus do céu. Eles não permitiriam que isso acontecesse. E foi justamente dessa forma que eles agiram. Ora, Daniel e seus amigos, se nós fôssemos pensar, estavam numa situação um pouco complicada, né? Fora do seu país, dentro de um contexto completamente diferente,
Eles não tinham muita escolha, né? Aí é que a gente se engana. Eles escolheram obedecer a Deus. Longe de casa, longe dos pais, a nossa tendência é fazer coisas que nós não fazemos quando nós estamos sob os olhares dos nossos tutores, né? Talvez você pense, é verdade, quando estou longe dos meus pais, quando estou inserido na minha roda de amigos, eu acabo fazendo coisas que eu não faço se eu não tiver, quando eu estou perto do meu pastor, quando eu estou perto do meu pai, do ancião da minha igreja, enfim. A gente acaba tomando decisões e atitudes que por muitas vezes a gente não faz quando nós estamos perto daqueles que são responsáveis por cuidar de nós. Mas aqui está um exemplo de jovens que tinham princípios e viviam por princípios. O vídeo já está ficando longo, mas me permita concluir aqui o vídeo dizendo o seguinte: nós também hoje precisamos investigar e analisar os nossos princípios. Se você só obedece a Deus na presença dos teus pais, ou quando você está na igreja, ou quando você está cercado por líderes religiosos, você não entendeu nada ainda a respeito do que é a vida espiritual e sobre o relacionamento de Deus, sobre o relacionamento que Deus quer ter com você. Independe de fronteira, independe de local, independe de situação. Porque quando nós temos consciência daquilo que Deus espera de nós, nós não dependemos dos outros para obedecer a Deus, para estar dentro dos princípios de Deus. Quando Daniel e seus amigos procuram Aspenaz, né, que é o chefe aqui dos eunucos, e diz para eles: olha, nós não queremos esse alimento porque é sacrificado aos ídolos. Ele não falou com essas palavras, né? E o Aspenaz ficou: nossa, mas como eu vou fazer? O rei vai ver vocês magrinhos aí, decadentes, e vai dizer que eu não dei comida para vocês. Vocês vão me complicar. Mas Daniel e seus amigos eram jovens de oração. E eles colocam essa situação diante de Deus e decidem não se contaminar com aquela comida que fora oferecida aos ídolos. Tem muito jovem, tem muito adolescente, tem muito adulto se contaminando com as coisas desse mundo só para fazer bonito, para mostrar que é livre ou para mostrar a sua, digamos, independência de Deus, dos pais, dos líderes religiosos, da sociedade em si. E talvez você, em algum momento, tenha agido dessa forma. Eu já agi dessa forma também. Não vou te julgar. Mas tem muita gente tomando decisões erradas na vida porque quer impressionar aos outros. Tem muita gente negociando os princípios porque quer impressionar aos outros, quer fazer bonito para os outros. E acaba se esquecendo que há um Deus no céu que espera muito de nós, que espera que nós testemunhemos, que nós sejamos testemunhas vivas daquilo que Ele faz em nós, daquilo que Ele pode fazer em nós. E não importa onde nós estejamos, Deus sempre estará com a gente. E Ele sempre espera que nós testemunhemos para os outros do amor, do poder, da bondade dEle e da justiça dEle. Se Daniel falha nesse momento, ele não seria capaz de enfrentar outras situações que vão vir mais para frente, né? E seus amigos também. A fornalha de fogo ardente, por conta da estátua que o rei levantou, lembram disso? Também a cova dos leões, na qual Daniel foi jogado mais tarde. Todos esses outros desafios só foram vencidos porque Daniel tomou uma decisão: não se contaminar com as finas iguarias do rei. As finas iguarias do rei poderia ser a comida, poderia ser a religião, poderia ser a cultura. Eles decidiram não se contaminar com as finas iguarias do rei. Ah, mas Ronaldo, eles não estudaram? Então, sim, não, eles estudaram, se tornaram excelentes administradores. Se você for ver depois, Daniel se tornou conselheiro do rei,
e os seus amigos, os principais administradores da Babilônia, do reino da Babilônia. Porque Deus honrou a decisão deles. Deus honrou a decisão desses jovens em ser fiel a Ele. E Deus foi fiel também a esses meninos. Mesmo estando longe de casa, mesmo estando num país estrangeiro, eles decidiram firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei. Não se contaminar com o presente século em que eles viviam. E quanto a nós? Qual será a sua atitude frente a tudo isso que nós estamos vivendo hoje? Você vai se contaminar com as finas iguarias que o mundo está oferecendo? Você vai deixar contaminar o seu corpo, a sua mente? Você vai dar um bom testemunho a respeito de Deus e a respeito daquilo que Ele espera, da conduta que Ele espera dos seus filhos aqui nessa terra? Ou você só se comporta bem quando está perto de outras pessoas? Vou deixar essa reflexão e o meu desejo é que você decida não se contaminar com as finas iguarias desse mundo, com aquilo que o príncipe desse mundo, que é Satanás, tem imposto para mim e para você. Que Deus possa nos ajudar, Deus possa nos orientar a não nos contaminarmos com esse mundo, mas sermos luzes no meio de tanta treva que nós estamos vivendo, né? Que Deus possa estar comigo e com você. Por hoje é só, não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, deixe o seu like, deixe também o seu comentário e se não for pedir muito, compartilhe esse vídeo com os teus amigos porque vai me ajudar muito. Tenho feito isso para mim também, para o meu crescimento espiritual e espero estar contribuindo para o seu crescimento espiritual, que você se torne cada vez mais um estudante do texto sagrado e que a Bíblia possa transformar a sua vida, que a palavra de Deus possa te transformar. Um abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo.